Final de tarde, 14 de agosto de 1385. O sol baixo estende sombras longas por uma estreita faixa de terra presa entre dois riachos de curso rápido. No topo de uma colina, apenas alguns milhares de homens permanecem imóveis atrás de obstáculos rústicos e apressados, não porque acreditam ser mais fortes, mas porque acreditam que seu inimigo não pode usar toda a sua força aqui. E se essa linha se romper na próxima hora, Portugal poderá perder sua coroa, e com ela, o direito de decidir seu próprio futuro. E no fim, o que decide este dia não é uma questão de quem é mais corajoso, mas o terreno, e uma cadeia de escolhas feitas no momento certo. Por que a guerra eclodiu? No século XIV, a Península Ibérica era um mapa fraturado de reinos rivais: Castela e Leão, Aragão, Navarra, Granada e Portugal, unidos pela rivalidade e pela política de casamentos. Casamentos reais não eram celebrações pessoais, eram ferramentas que podiam redesenhar fronteiras em uma geração. Quando o rei Dom Fernando I de Portugal morreu em 1383, um casamento planejado transformou a sucessão em uma emergência nacional. Portanto, esta crise não era apenas sobre um trono, era sobre o futuro de Portugal. Para o rei João I de Castela, o casamento vinculado à princesa Beatriz oferecia legitimidade. Se um herdeiro masculino surgisse, Portugal e Castela poderiam ser atraídos para um único desfecho político que seria difícil de reverter. Para a facção que apoiava João de Avis, o objetivo era manter Portugal independente e evitar que Lisboa, o coração comercial e símbolo político do reino, fosse controlada por uma corte além de suas fronteiras. Portanto, a guerra tornou-se uma colisão entre a união por casamento e a independência por escolha. Portugal era menor, mais pobre em recursos e dividido internamente, mas detinha algo inestimável: uma vontade endurecida por meses de resistência e uma estrutura de comando capaz de decidir rapidamente. Castela era maior e melhor abastecida, mas carregava uma fraqueza invisível: atritos dentro de sua coalizão, especialmente entre cavaleiros franceses ambiciosos e famintos por glória, e nobres castelhanos relutantes em serem tratados como secundários em seu próprio exército. Portanto, a força no papel não garantia força em um campo de batalha estreito e estressante. Para acompanhar esta história com clareza, precisamos de apenas 4 âncoras. João I de Portugal, João de Avis, está no centro da crise de sucessão. Ele precisa de uma vitória decisiva para garantir legitimidade e proteger Lisboa. Nuno Álvares Pereira é o comandante de campo que já provou que a infantaria disciplinada pode resistir à cavalaria. Seus instintos tendem a transformar menos em mais firmes. O Homem de Castela quer acabar com a crise pela força, avançar sobre Lisboa e impor uma nova ordem política, rápida e publicamente. E dentro da hoste de Rouen estão cavaleiros franceses de elite, pesadamente armados e confiantes em sua reputação. No entanto, sua posição privilegiada também gera ressentimento. E o ressentimento é veneno em um exército combinado. Pense na força de Portugal em grupos simples: um centro de infantaria mantendo a linha principal, tropas de projéteis nas alas e uma reserva atrás. Castela tem uma vanguarda poderosa e um corpo enorme atrás dela, mas sua eficácia depende de uma coisa: se ela pode agir como um só exército, e não como várias facções marchando sob uma única bandeira. Agora, chegamos ao personagem mais importante desta batalha: o terreno. Imagine uma elevação de terra com um topo relativamente plano, mas 2 riachos correndo forte em ambos os lados. Em um mapa, contornar a colina pode parecer uma opção. No dia em si, a água, a terra revolvida e as rotas bloqueadas tornam difícil um desdobramento amplo. Os portugueses preparam obstáculos simples e práticos: covas rasas, trincheiras rústicas, estacas afiadas e estrepes de ferro. Não porque sejam sofisticados,
mas porque fazem uma coisa crucial. Eles retardam os cavalos, quebram o ritmo e comprimem as formações. Uma carga de cavalaria não se trata apenas de coragem. Trata-se de velocidade, espaçamento e ímpeto. Remova-os, e essa mesma cavalaria torna-se vulnerável. Em suma, este não é um lugar onde 31.000 homens possam se espalhar livremente e fazer valer todo o seu peso. Este é o lugar onde um exército maior não consegue desdobrar todos os seus contingentes de uma só vez. Ponto de decisão. 1. Portugal entende o desequilíbrio. Se esta luta ocorrer em campo aberto, Castela pode estender sua linha, rotacionar homens descansados para a frente e envolver a força menor peça por peça. Nesse cenário, bravura é simplesmente uma palavra nobre para um resultado previsível. Então, João e Nuno se recusam a deixar a guerra derivar de volta para outro cerco a Lisboa. Eles se movem primeiro. Eles escolhem bloquear o avanço de Castela e forçar uma batalha em um terreno que muda o que números significam. Uma colina perto de Aljubarrota, limitada por riachos, oferece uma maneira de transformar o confronto em um teste de disciplina, em vez de uma disputa de contingente. Eles preparam os acessos com obstáculos e posicionam arqueiros e besteiros para cobrir as encostas. A infantaria ancora o centro, pronta para manter a posição. O plano é simples: criar um funil. Quanto mais tropas Castela tenta empurrar, mais congestionamento cria para si mesma. Essa escolha reformula imediatamente o problema para os invasores. Não há rotas fáceis e largas. A esquerda é difícil, a direita é difícil, e seguir em frente leva a um terreno que comprime o movimento e pune o ímpeto. O exército atrás não pode avançar facilmente, os homens à frente não podem recuar facilmente, e as ordens viajam mais devagar que a confusão. O que torna essa decisão decisiva não é a sorte, é um princípio: reduzir a capacidade do inimigo de usar suas vantagens. Quando a paisagem força uma luta através de um acesso estreito, a superioridade numérica deixa de ser decisiva, e a superioridade na ordem começa a importar mais. Portanto, desde o início, a batalha torna-se uma disputa sobre quem consegue manter a formação por mais tempo. Ponto de decisão 2. Ao meio-dia de 14 de agosto, Castela chega após uma longa marcha. Uma hoste desse tamanho não está apenas fisicamente cansada, está organizacionalmente esgotada. As linhas precisam ser reformadas, o comando precisa ser recentralizado e as colunas de suprimentos precisam ser gerenciadas. E precisamente no momento errado, o Conselho de Guerra se divide. Um lado pressiona pela batalha imediata. Seu raciocínio é direto. Se os portugueses recuarem ou fortalecerem sua posição, a chance de encerrar a guerra rapidamente pode desaparecer. O outro lado defende descanso e reconhecimento. Fadiga, terreno desconhecido e pressa são como grandes exércitos caem em armadilhas. Juan escolhe posicionar-se e lutar naquele dia. Um rei não pode aceitar facilmente a aparência de hesitação diante de um oponente menor, especialmente quando a política e a honra estão observando. Castela também tenta evitar a encosta mais íngreme e bem preparada, deslocando-se para uma abordagem sul mais suave. Um movimento sensato no papel. Mas em um terreno cercado por riachos, dar a volta não abre um novo e amplo campo de batalha. Apenas muda o ângulo de entrada. O ponto de estrangulamento ainda existe. A consequência imediata é que toda a invasão se torna uma corrida contra o fim da tarde. Há pouco tempo para medir distâncias, pouco tempo para refinar o comando, e a pressão para encerrar o assunto hoje começa a moldar as decisões. Quando um exército é governado pelo tempo, tende a escolher a solução mais simples: avançar em um único eixo e confiar que apenas o peso quebrará a linha. O significado mais profundo aqui é familiar em toda a história militar. As derrotas muitas vezes não vêm da falta de homens, mas da falta de tempo e paciência. Um exército enorme,
com ritmo inadequado, cria fricção dentro de si mesmo. E em terreno restritivo, pequenos erros se expandem em grandes colapsos. Portanto, antes que as primeiras armas se encontrem, Castella traz uma desvantagem invisível para a luta: fadiga, urgência e espaço reduzido para corrigir erros. Ponto de decisão. 3. À medida que a tarde declina, os cavaleiros franceses de elite, cerca de 2.000, segundo o relato nesta narrativa, formam a vanguarda. Eles confiam em suas armaduras, seus cavalos e sua reputação. No entanto, dentro de qualquer coalizão, o prestígio pode gerar ciúme, e o ciúme pode se manifestar como hesitação, atrasos e apoio desigual. O assalto começa tarde no dia, por volta das 6 da tarde. As alas portuguesas, arqueiros e besteiros, mantêm um ritmo constante de tiro. Obstáculos forçam os cavalos a desacelerar, tropeçar e se comprimir. A carga perde sua forma limpa e se divide em aglomerados. Em um acesso estreito, uma vez que o aglomerado da frente é parado, os de trás não têm para onde se espalhar. Eles simplesmente se amontoam. Alguns dos homens, pesadamente armados, ainda alcançam a linha portuguesa. Quando a armadura encontra a infantaria mais leve, há sempre um momento perigoso. Mas o resultado é moldado pela distância e pelo tempo. A cavalaria desacelerada passa mais tempo sob fogo de projéteis, chega mais desordenada e perde o ímpeto que a torna letal. Após o primeiro assalto, Men e cavaleiros franceses são feitos prisioneiros. Nesse ponto, Juan enfrenta pressão. Se ele não lançar um segundo ataque para recuperar aliados e restaurar a iniciativa, corre o risco de perder autoridade e moral em toda a hoste atrás dele. Portugal enfrenta seu próprio problema urgente: prisioneiros na retaguarda, enquanto um assalto muito maior está se formando. Um exército menor não pode permitir que sua retaguarda se torne uma multidão volátil no exato momento em que sua linha de frente está prestes a ser testada. De segundo ataque, avança pela mesma rota restrita. Os homens atrás continuam a pressionar para a frente, o que torna mais difícil para as fileiras da frente recuarem, girarem ou reajustarem o espaçamento. Juan permanece em terreno mais baixo, com uma visão limitada do ponto de estrangulamento. Uma desvantagem séria, porque uma vez que uma formação começa a vacilar, você precisa de correção em minutos, não em meia hora. Portugal, enquanto isso, faz algo simples e difícil. Mantém a ordem, mantém a posição. Usa as alas para evitar que os esforços de flanqueamento ganhem tração. Quando um grande exército está preso em um acesso estreito, ele não perde porque é fraco. Ele perde porque não consegue respirar. Eventualmente, uma vez que os sinais psicológicos do exército começam a quebrar, a sensação de que o movimento para trás está se espalhando, a retirada pode se tornar contagiosa. Um grupo se afasta, outro interpreta isso como colapso, e a reação em cadeia se acelera. Este ponto de virada importa porque revela o que realmente quebra ataques em massa, não um golpe dramático, mas a fricção descontrolada. Portugal transforma a batalha em um conjunto de problemas gerenciáveis: alcance, ritmo de tiro, espaçamento e a geometria da abordagem. Castella, apesar de seu tamanho, é apanhada em um corredor onde as ordens viajam mais devagar que a crise. Portanto, o que destrói o poder dos números não é um único golpe, mas o próprio congestionamento e a fricção interna do exército. Após o cair da noite, Juan retira-se em direção a Santarém e logo deixa Portugal, à medida que a escala das perdas e o colapso do comando tornam-se claros nos dias seguintes. Portugal não persegue de forma imprudente através da escuridão. Para uma força menor, perder a disciplina após uma vitória pode ser tão perigoso quanto perder a disciplina sob ataque. Eles mantêm a posição e a ordem, uma escolha que não é dramática, mas é estrategicamente sólida. A médio prazo, João retorna a Lisboa com sua legitimidade fortalecida. A crise de sucessão muda decisivamente a seu favor,
e Portugal ganha tempo para consolidar a autoridade em vez de viver sob a sombra do próximo cerco. Nuno continua a pressão, e neste relato, ele até leva a luta para Castela mais tarde em 1385 e vence em Valverde, apesar de enfrentar novamente uma desvantagem numérica. A longo prazo, a aliança com a Inglaterra é assegurada pelo Tratado de Windsor no ano seguinte, estabelecendo uma base diplomática que perdura por séculos. Sob a dinastia de João, as gerações posteriores, incluindo Henrique, o Navegador, ajudarão a impulsionar Portugal em direção a ambições mais amplas e à expansão externa. Nesse sentido, Uma Tarde em uma Colina não encerra simplesmente uma campanha. Ela define uma direção que ecoa muito além do campo de batalha. Primeiro, o terreno pode encolher os números de um inimigo. Quando você força uma força maior a uma abordagem estreita, você transforma sua vantagem em congestionamento. Segundo, a disciplina e o comando podem durar mais que o poder bruto. Uma formação que mantém o ritmo sob pressão, muitas vezes, sobrevive contra uma formação mais forte que não consegue se coordenar. Terceiro, a logística e o tempo são armas invisíveis. Fadiga, reconhecimento precário e pressão política podem transformar pequenos erros em erros fatais. A aljubarrota importa porque mostra como um reino menor pode moldar seu destino ao controlar as condições da luta. Se Portugal perde aqui, a nova reivindicação de João poderia entrar em colapso e a independência do país poderia ser arrastada para um acordo definido por Castela. Mas ao usar o terreno na ordem, Portugal compra a moeda mais valiosa da política: tempo. Tempo para consolidar o governo, garantir alianças e escolher seu próprio caminho. Se você quiser, no próximo episódio, podemos desvendar as 3 forças que venceram os números aqui. Como os portugueses transformaram uma colina em um corredor, por que a decisão de Juan de lutar imediatamente trabalhou contra um exército massivo, e como o Tratado de Windsor transformou uma vitória no campo de batalha em séculos de segurança. Inscreva-se para não perder e me conte nos comentários. Devemos cobrir o Tratado de Windsor a seguir ou a Batalha de Valverde, 1385?